O apóstolo Paulo assegura-nos que um pai crente pode santificar um filho mesmo que o outro cônjuge seja incrédulo, pois como ele mesmo diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. O cônjuge incrédulo é santificado no convívio, ideia que expressa um processo. Porém, os filhos são santos, ideia que expressa uma obra definitiva. Paulo, nessa passagem, faz uma clara definição entre filhos de incrédulos e filhos de crentes. E isso, mais uma vez, está em ordem com o princípio do Antigo Testamento. Os termos são aqueles usados para distinguir circuncidados de incircuncidados, impuro e santo. Isaías capítulo 52, versículo 1. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. Sejam bem-vindos aqui ao canal É Bíblia, seu canal de estudo da Bíblia e revelação da Palavra de Deus. Meu nome é Rômulo César e no tema de hoje sobre a salvação vamos entender: o crente deve batizar as crianças ou apresentá-las a Deus? Deixa aqui abaixo do vídeo o seu comentário sobre esse assunto. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, inscreva-se em nosso canal. Veja como é fácil, ative o sininho na palavra todas e deixe seu like em nossos vídeos. Compartilhe com todos, assim você nos incentiva a criar mais conteúdo como esse. É inegociável que esse texto está fazendo uma clara definição entre filhos de pais incrédulos e filhos de ao menos um pai crente. Os primeiros são impuros, enquanto os últimos são santos. Deus olha para os pais, pois eles encabeçam a aliança. O filho pequeno de um pai crente está incluído na aliança da graça e, portanto, no entendimento da Igreja Reformada, pode e deve receber a marca desta aliança. Deixá-lo crescer para depois receber é cerceá-lo de um direito divino. Se os filhos são de modo reconhecidos como pertencentes ao pacto, por que negar a eles a marca do pacto, a marca de entrada na igreja, que é justamente o batismo? Por que esperar que eles cresçam para decidirem se desejam ter a marca, se perante os olhos de Deus, tendo um dos pais crentes, eles já são santos? A igreja primitiva seguiu esta orientação bíblica. Existem muitos documentos antigos do período pós-apostólico que apontam uma constante prática do batismo infantil. Na verdade, como já dissemos, o batismo no Novo Testamento era uma prática advinda do próprio judaísmo, pois os judeus, quando recebiam prosélitos, os batizavam com água, e é fato que eles batizavam crianças também. É preciso que fique claro, entretanto, que a base para batizar as crianças é a doutrina bíblica do Pacto da Graça. Se os pais fazem parte do pacto, então os filhos também fazem. Porém, isso não significa que estão automaticamente salvos. Não somos salvos por nascimento, somos salvos pela graça mediante a fé. Deus não prometeu que cada filho de pais crentes será salvo. Antes, tem prometido perpetuar sua obra da graça na descendência dos crentes. Vamos ler alguns versículos para melhor entendimento? Gênesis capítulo 17, versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Salmo 103, versículo 17 e 18. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e sua justiça sobre os filhos dos filhos, para que com os que guardam a sua aliança e para com os que lembram dos seus preceitos e os cumprem. Salmo 105, versículos 6 a 11. Vós descendentes de Abraão, seu servo, vós filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. Isaías 59, versículo 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Atos capítulo 2, versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar.
Sobre essa base, os pais crentes podem batizar seus filhos ou apresentá-los a Deus conforme o costume de algumas doutrinas, confiando que Deus desenvolverá sua obra pactual com eles, enquanto eles próprios esforçam-se para ensinar as crianças no caminho certo que devem andar para que não se desviem quando adultas, conforme está escrito em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Quanto ao argumento de que seria inútil batizar crianças sem ter certeza de que serão salvas, podemos contra-argumentar que não temos certeza nem de que todos os adultos que foram batizados serão realmente salvos. O fato que precisamos ter em mente é que Jesus Cristo afirmou que dos pequeninos é o reino de Deus, Mateus capítulo 19, versículo 14. Tendo isso em mente, é uma atitude de fé consagrar os filhos ao Senhor e administrar sobre eles o símbolo da aliança. Ao contrário de desagradar a Deus, essa prática somente o agradaria, pois ele exigiu essa atitude de fé no fato de Abraão circuncidar seu filho Isaque com 8 dias de vida. O batismo das crianças que são filhos de pais crentes simboliza a realidade de que elas são separadas aos olhos de Deus. Nesse batismo, pais que vivem na aliança se comprometem a criar seus filhos conforme a palavra do Senhor. Ainda que no Novo Testamento não diga explicitamente que as crianças devam ser batizadas, há bons indícios que isso acontecia. Há relatos de várias casas que receberam batismo através dos apóstolos. Por exemplo, Lídia e toda a sua casa, Atos capítulo 16, versículo 15, bem como os carcereiros e todos os seus, Atos capítulo 16, versículo 33, e também em Atos capítulo 18, versículo 8 e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14 a 16. É verdade que os textos bíblicos não dizem explicitamente que havia crianças nas casas, mas negar essa possibilidade soa como preconceito. No caso específico de Lídia, isso parece bastante evidente. Não há menção ao marido, o que indica que ela deveria ser uma judia viúva ou mesmo repudiada pelo marido. Ela era de uma cidade produtora de confecções e tinturaria, cidade de Tiatira, e estava em Filipos a trabalho, levando consigo sua família, e é de se supor que tivesse que trabalhar para sustentar os filhos pequenos, uma vez que mencionado explicitamente que foi batizada, ela e toda a sua casa, Atos capítulo 16, versículo 15. Se tivesse marido, ele seria mencionado. Se tivesse filhos grandes, provavelmente ela não teria que trabalhar. Finalmente, deve ser observado que nas igrejas que não praticam o batismo de crianças, existe a prática de apresentar as crianças. Ou seja, existe o reconhecimento desses irmãos que algo deve ser feito pelas crianças. Diríamos que a única diferença nesse caso é a água, pois a apresentação acaba sendo uma espécie de cerimônia sacramental. Provavelmente, a maioria dos reformados concorda que essa cerimônia pode ser aceita por Deus como uma marca de iniciação ao pacto, quando os pais se comprometem a ensinar os filhos no caminho do Senhor. Assim sendo, aqueles pais que apenas apresentam os filhos, uma vez que a igreja que frequentam não batizam com água, devem confiar que essa apresentação será aceita por Deus como uma cerimônia de admissão à aliança. E aí, gostou da mensagem de hoje? Conseguiu entender um pouco mais sobre a salvação? Já se inscreveu em nosso canal? Se ainda não se inscreveu, vai aqui abaixo do vídeo e deixe seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Não perca os próximos vídeos. A cada mensagem que postamos aqui no canal, Deus traz uma novidade dos seus planos para nos salvar e nos dá mais conhecimento da verdade para melhor caminharmos com Ele. Muito obrigado por sua presença aqui no canal. Permita que eu ore por você agora. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte. Vamos falar com Deus. Pai nosso que estais nos céus, mesmo diante das circunstâncias difíceis da vida, que nossa fé não seja abalada, que nas tempestades da vida o Senhor nos fortaleça e segure firme em nossas mãos e nos dê a paz que só Tua presença pode nos proporcionar nesses momentos. Por favor, desenvolva em nós o amor e a confiança profunda que precisamos em Ti, a ponto de não buscar em nenhum outro lugar aquilo que só o Senhor pode nos proporcionar. Dá-nos sabedoria para entender tudo o que a Tua palavra nos ensina e o que significa para todos nós no tempo presente. Pai, nos dê a revelação sempre conduzida pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E lembre-se, Deus é maravilhoso, Ele te ama. Creia nisso.